Como você define a coragem? Ou melhor, como você define uma pessoa corajosa? Como você se vê quando alguém fala sobre coragem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma visão muito simplificada do que é a coragem e do porquê que ela é tão interessante quando a gente fala de mudanças de forma geral na vida, de forma abrangente. Mudança de carreira, mudança de cidade, de casa, de relacionamento, de emprego, de tantas coisas que são interessantes e até decisões que a gente toma ao longo da vida que tornam a gente uma nova pessoa. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo é muito interessante, eu tô muito animada, porque esse é um tema que eu amo falar. E a gente vai trocar aqui, eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que toda mudança, não importa sobre o que a gente estiver falando, sobre qual questão da vida, ela vai trazer novidades, ela vai trazer coisas novas, ela vai trazer um medo também, porque a gente costuma ter medo do novo, a gente não tá acostumada a viver com o novo, a ter a novidade sempre, a se arriscar. E a gente foi ali meio que criada para seguir um padrão, né? Um padrão de ser uma coisa só. Tanto que quando a gente é criança, já pergunta pra gente muito assim: o que você quer ser quando crescer? Eu adoro a resposta do eu quero ser grande, porque o que mais que eu ia querer ser, né? Sendo uma criança, a gente não precisa querer ser nada quando a gente crescer. A gente precisa ser criança, a gente precisa manter-se criança, né? E aproveitar aquele momento. E não ficar ali pensando mil coisas sobre o que queria ser. Para vocês terem uma ideia, quando eu pensava sobre o que eu queria ser, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu olhava para o céu. Como eu amo o céu, vocês sabem, quem me acompanha já sabe que eu adoro tudo que compõe o céu. E eu dizia que eu queria ser astronauta. Olha só, sem a mínima noção do que um astronauta faz. Mas eu queria ir para o céu, eu queria navegar pelos céus, eu queria sair da Terra. Porque eu já achava a Terra um lugar muito incômodo para mim. Interessante, né? E esse incômodo que eu sentia, ele definitivamente resume muito sobre a pessoa que eu sou hoje, que é uma pessoa inquieta. E num bom sentido. Claro, né? Tudo é questão de interpretação, mas eu vejo como uma coisa boa, porque a inquietação que eu tenho e que eu mantive ao longo da vida, ela faz com que eu não me acomode. Então, assim, a minha zona de conforto é estar sempre em busca. A minha zona de conforto não é assim, deixa eu ficar aqui que tá tudo calmo. A minha zona de conforto é, vamos buscar o melhor? Vamos fazer melhor? Eu comigo mesma falando, né? O vamos é eu e eu mesma. Porque eu preciso, de um lado, encorajador e de um lado, pé no chão. Virginiana, né? Signo de terra. Então eu preciso ter um pouco de pé no chão e um pouco de sonho e um pouco de vontade, né? Que é aquela coisa que nos move, que nos faz ir buscar o melhor. E o que você gostaria que fosse melhor na sua vida? Me conta aqui nos comentários, porque normalmente a gente está incomodada com várias questões, nunca é uma só. E tem muita coisa que é, por exemplo, relativa a corpo. Eu queria cortar o cabelo, eu queria ter um cabelo mais claro, ou coisas que quero emagrecer, ou eu não queria estar tão magra, porque muitas coisas do corpo são influenciadas pela vida que a gente leva. Eu sei porque eu já mudei muito de corpo e de cabelo também, posso dizer. E sempre é com uma influência psicológica ou psiquiátrica, até de uma psique mais profunda. E muito também de estresse, de trabalho excessivo, de burnout, de uma alimentação falha. Digo falha mesmo no sentido de estar me alimentando pouco, pulando refeições, trabalhando demais. Então, tudo isso vai influenciando muito no que a gente está construindo de nós. Quem que a gente está querendo ser, né? Quem que a gente está realmente fazendo para que a gente seja algo ou diferente ou realizar algum sonho. E eu digo aqui,
todas essas coisas porque eu já fiz. Eu não tenho a conta de quantas mudanças eu já fiz, mas eu acho que foram umas 36 já, contando casa e contando cidades. Cidades já foram 5. 5. Eu morei em São Paulo, que eu amo essa fase da minha vida, assim, como uma lembrança que me fez crescer muito como pessoa, porque em uma cidade muito grande a gente aprende muita coisa. E morei em Foz do Iguaçu, que foi onde eu cresci. Então é uma cidade que eu tenho um carinho imenso também. É uma cidade mais de médio porte, muito turística também. E eu morei 14 anos em Curitiba, que é onde eu mais me reconheço, como que foi o lugar que eu passei mais tempo. E eu morei 3 vezes em Florianópolis. Existe uma lenda até lá, né, que a cidade tem que te abraçar, e existe uma lenda que você tem que voltar na 5ª vez. E daí você fica de verdade. E também morei, no meu período sabático, eu morei em Garopaba e em Bituba, na Praia do Rosa. Que eu me lembro foi isso. Claro que eu conheci vários outros lugares já do país e tudo mais, mas o mais interessante foram as cidades que eu realmente morei. Então, essas contam. E em cada uma, eu fui com medo, mas o medo maior que eu tinha era de ficar no que eu tava vivendo. Então, por exemplo, que nem eu falei de São Paulo, que foi muito interessante, que eu aprendi muito. Isso não anula o tanto que eu sofri naquela cidade. Porque é uma cidade de que e tudo é muito. Tem até um filme que se chama O Homem que Virou Suco, que ele se passa ali na época que a cidade estava sendo desenvolvida e as construções crescendo. Então, muita gente vinha de várias regiões do país para São Paulo para trabalhar. Muito na parte civil, né, de construção civil, de engenharia e tudo mais. Então, indico muito esse filme. Nem imagino como achar ele, mas deve ter no YouTube completo. É um filme muito incrível. Então, eu tenho muito essa referência do que eu virei suco. Eu virei suco porque eu fui tão espremida que eu virei suco. Porque São Paulo espreme a gente de uma maneira forte, assim, né? Não tem muito o que se fazer contra isso. A não ser que você já vá muito preparada. E eu era jovem, enfim, aconteceu bastante coisa, mas é uma época que eu me lembro muito bem por realmente eu ter me fortalecido. Então, isso também é interessante. O que te fortalece? É a tranquilidade? É a paz? O sossego? Ou é um enfrentamento de algo, de um medo, de uma... É em busca de um sonho, de realizar um desejo. Aquela frase que eu amo, até porque o mar é fantástico, é sempre uma analogia muito boa com a vida, que é: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Isso é muito interessante. A gente tem que pensar num sentido assim, ok, não quero uma vida de loucura, mas ok, quero encontrar um caminho para ter a paz que eu quero e também as realizações que eu quero. Então, uma balança que você consiga colocar em equilíbrio essas duas situações. E de São Paulo eu me mudei para Curitiba, que foi onde eu fiquei 14 anos, mas eu já tinha uma base. Em Curitiba eu tinha várias amigas e amigos que já eram super amigos de Foz do Iguaçu, né, da minha fase ali da adolescência e tal. Então eu já fui com um amparo maior, que é muito bom para quando a gente faz uma mudança, porém não é tudo. Então quando a gente pensa em uma busca de algo diferente do que a gente está vivendo, é muito importante que a gente tenha em mente uma lista até, assim. Eu adoro listas, né? Mas uma lista que a gente consiga colocar ali o que é importante, o que é, assim, que você não abre mão. E uma lista do que você não abre mão das duas formas. Uma lista do que você não abre mão de ter e uma lista do que você abre mão. Então, o que você quer deixar para trás? Vícios, costumes, hábitos que não te fazem bem. Pode ser um tabagismo, um alcoolismo, um vício nas telas ou qualquer outra coisa assim. Pode ser o sedentarismo. E eu estou para fazer uma mudança. E confesso para vocês que, depois de tantas,
Tem um pedaço meu que tá assim, aprendi a me apegar. Que é um aprendizado muito importante também pra mim, porque eu sempre fui muito desapegada. E aqui, onde eu tô morando, eu consegui ter um apego interessante por algumas coisas, mas é um apego gostoso, porque é um apego de eu construí isso. E, puxa vida, eu não vou levar comigo. E assim, é óbvio que não, porque a gente não leva muita coisa, né? Levar uma mudança, encher um caminhão é uma coisa. Mas, por exemplo, todo o jardim, todos os bichinhos que eu conquistei aqui, isso não vai ter, mas vai ter novos. Para vocês terem uma ideia, eu até inclusive hoje eu achei que isso era um sinal, porque eu fui colocar o bebedouro para os beija-flor, para os colibri. Todo dia a gente coloca, né, uma aguinha ali para eles, uma aguinha fresca que tá esse calor, e sempre vem bastante. Mas pela primeira vez, quando eu tava segurando, o beija-flor veio e tomou, enquanto o bebedouro tava na minha mão. Gente, sério, isso foi pra mim assim, ó, o ápice do choque cósmico, assim, pra mim. Porque eu parei e fiquei muito quietinha, porque eu não queria assustar ele, porque o momento era muito incrível pra mim. E ele assim, ó, nessa distância, bem pequenininho, batendo as asinhas dele, assim, meio que ele me olhava, enquanto eu olhava pra ele, ele bebia a aguinha. E, sabe, é um hábito de colocar água para os passarinhos que pode fazer com que a sua vida se transforme tanto, porque muda até o sentido das coisas. Mas, gente, a água para os passarinhos você pode colocar em qualquer lugar, inclusive no centro de uma grande metrópole, porque eu já fiz isso nas grandes cidades e realmente tem beija-flor. Tem a corroíra não vem, é a cambacica que vem também aqui. Então tem, esses dias eu vi até um pica-pau no centro de Curitiba e numa árvore lá da Comendadora hoje foi uma cena linda também, porque ele era muito maravilhoso, estava muito perto, eu estava no 5º andar e ele na árvore ali no IP, coisa mais linda. Então por mais que você de repente more num grande centro urbano, também dá pra criar um bom costume, um bom hábito, sabe? Por exemplo, é isso, assim, se você quer mais magia pra vida e mais encantamento, é acessível. E isso tudo eu trabalho na mentoria. A Maré de Coragem foi criada exatamente para isso, gente, para a gente poder conversar e guiar vocês a terem essas mudanças que são sutis de base e que podem chegar a grandes mudanças de realizações, de financeiras, de relacionamento, de tanta coisa que é tão importante nas nossas vidas. É uma coisa latente, porque a gente começa a envelhecer, a gente chega aqui nos 40 anos e olha pra trás e fala: caramba, o que eu fiz? Deixa eu ver. E a gente sempre acha que fez pouco, a gente sempre acha que não fez o suficiente, a gente sempre acha que poderia ter feito mais, a gente sempre acha que a gente não tá fazendo o suficiente. Então é muito importante que alguém consiga olhar para tua trajetória com você e entender o que de você é força, sabe? O que de você é fluidez. E quando eu digo força, eu nunca tô me referindo a uma força bruta, a querer abrir caminho com uma foice ou cortar alguma coisa com um machado. Não literal, né? Mas não é essa força. Quando eu digo força, eu tô falando muito mais de um sentido de serenidade. É uma força que é uma reteza que você tem que ter para si, não para ninguém. Esquece o resto. Mas essa reteza de que você merece mais do que você tá tendo. E eu não digo assim, depende do lugar que você tá. Eu digo mais do que você tá tendo. Por quê? Porque a abundância é infinita. É infinita. Existe um planeta inteiro fora do que você tá vivendo. Existe um planeta imenso. E existem bilhões de pessoas. E existem sei lá quantos países do mundo. Ou quantas cidades, quantas possibilidades você poderia estar vivendo. E é por isso que eu gosto tanto das mudanças. Todas as mudanças que eu fiz, as 30 e tantas, talvez eu faça essa conta para tentar trazer para vocês, se não chegou a 40 já.
Todas elas foram um passo a mais, um passo, um degrau, sabe? Eu mesma, no meu esforço, no meu carisma também, porque a gente precisa ter um pouco de carisma, pelo menos, para fazer novas amizades, para conhecer novas pessoas, para conseguir trabalhos, para fazer contato, né? Hoje em dia é muito network, eu já penso, não, vamos fazer amizade. Porque as amizades geralmente vão ser quem vai comprar da gente, ou quem vai contar com o nosso serviço, quem vai indicar, quem vai recomendar, quem vai compartilhar. São as nossas amizades, as verdadeiras. E as passageiras também, porque não deixa de ser verdadeira. A amizade é uma coisa que a gente precisa na vida, a gente precisa de vínculos, a gente precisa de social, a gente precisa desse vínculo social e afetivo. Então a gente fala muito de vínculo amoroso, mas a gente precisa lembrar sempre do vínculo que é a amizade, que é esse poder contar com as pessoas que você escolhe para sua vida. Então muitas vezes você precisa deixar para trás uma família que não te faz bem, que não te ajuda a crescer, que não te ajuda a evoluir, e encontrar pessoas que sintonizem com você, que sintonizem com a sua vibe, com a sua visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo é a nossa janela, né? É a nossa percepção sobre as coisas. Então, quando a gente encontra pessoas que se conectam com isso, é muito interessante. Aliás, se você se conecta com as minhas ideias e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, porque isso ajuda muito que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E o meu canal ainda é pequeno, mas ele vai crescer, ele precisa crescer e eu conto com vocês para isso. Compartilhar esse vídeo, mandar num grupo do WhatsApp, enfim, para uma amiga que você sabe que precisa ouvir essas mensagens. Se inscreve, deixa seu comentário, compartilha, ajuda muito a eu continuar inspirada e com essa força de fluidez para trazer mais conteúdos para vocês. Então, vamos falar da mudança como uma escada. Como uma escada que a gente está subindo, que a gente precisa subir. Desde o começo da vida que a gente tem que tomar essas decisões e que a gente vai chegar em algum lugar. E aí você quer parar? Em qual degrau? Né? Eu não quero parar em degrau nenhum. Eu paro um tempo, aprendo tudo que eu tenho para aprender, tiro o melhor dessa experiência e aí vou para um lugar melhor. Por exemplo, antes eu citei o sedentarismo. Eu nunca fui uma pessoa sedentária. Nunca fui, porque eu sempre fui muito agitada até. Acho que combina bem até com essa questão de ser inconformada, né? Mas esse meu jeito agitado é da minha energia. E a minha energia é qual? Preciso aproveitar a vida. Preciso tirar o melhor disso. Preciso aprender tudo que eu tenho que aprender, vivenciar. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de fazer corrida, caminhada, visitar alguém, ir andando. Então, isso me faz muita falta, porque na cidade que eu tô vivendo agora, que é Itapoá, aqui em Santa Catarina, divisa com o Paraná, então eu tô ainda muito aqui na minha zona de conforto, porque eu tô muito pertinho de Curitiba. Mas eu quero ir para um outro lugar que tenha uma passarela, assim, uma beira-mar, sabe? Ou uma beira de lagoa, um lugar que eu possa correr, que seja bonito, que eu possa... Imagina assim, você termina teu trabalho todo, deu 6 horas, 6h30, vamos fazer uma caminhada. Aí vai, faz uma caminhada, tem um lugar para você desanuviar mesmo, assim, né? Desopilar a cabeça e o olhar, porque a gente fica aqui no computador... Fica trabalhando, fica na tela, fica, né, fechado em 4 paredes. Até tem o quintal, tem, né, dá para ir se encantar com o beija-flor. Mas o caminhar, que é um movimento interessante e que é o olhar para um horizonte, né? Olhar sempre tem alguma novidade para você ver no caminho. Então, esse é um hábito que eu quero retornar, que é para mim... Não tem como eu abrir mão disso. Não tem como. Para mim, a liberdade de se ter aonde ir é muito parte de mim e é muito o que eu não abro mão. Então, eu volto a perguntar para vocês, o que vocês não abrem mão? Eu tive que abrir mão disso para vir morar aqui. Eu já sabia que ia ser assim, mas
tá sendo muito incômodo. E eu não quero que isso seja um incômodo prolongado. Ao mesmo tempo que me dá um pouquinho de apego, né? Um pouquinho de, mas eu vou deixar tudo isso. Enfim, tem que deixar, porque muita coisa você leva onde? Você leva no coração, na memória, porque as memórias vão estar sempre lá, elas são suas e vão estar sempre lá. E a gente precisa compartilhar essa vida com mais pessoas. Então se abram, façam o que vocês sonham. Se vocês quiserem uma mentora para guiar nesse trajeto, vamos comigo. O link tá aqui embaixo. Maré de Coragem, a minha mentoria individual. Não é grupo, não é um curso, não é nada. É eu e você por 1h30 em 8 encontros. Imagina que especial isso, gente. Eu amo cada mentoria que eu faço, porque é sempre um mundo novo que eu estou vendo. E eu amo mergulhar nesse mundo e até fazer pesquisas junto, né? De qual é a mudança que você quer fazer na sua vida. A gente pode até falar de alimentação. Falar, às vezes eu quero deixar de comer carne. Eu acompanho. Eu quero mudar de carreira. Gente, eu mudei de carreira. De profissão, mais de 5 vezes. E isso não me faz uma pessoa instável, porque cada uma foi se unindo à outra. E cada uma faz eu ter todas as skills que eu tenho hoje. As habilidades que eu tenho hoje eu consigo juntar no meu trabalho de forma muito harmoniosa e trazer para vocês um filtro, assim, já filtrada de tanta coisa que eu já aprendi nessas mudanças. Mudar de cidade? Vamos juntas. Vamos guiar, vamos fazer esse mapa mental, emocional, geográfico de para onde você quer ir. Vamos? Então, eu deixo o link aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui comigo, deixa um like e até o próximo vídeo.